E aí, pessoal, sou o professor Rafael Riema e nós vamos dar continuidade à nossa série Dentro das Regras do Jogo. Nesta série eu avalio o manual do avaliador, né? Na verdade, o que eu faço é traduzir um material elaborado, né, pelo INEP, feito para professores, para dar mais clareza, né, ao processo de correção das redações no Enem, o qual eu sou muito fã, né, com o qual eu concordo de forma bastante significativa, entendendo que há erros sim, mas, né, a correção ela é bastante confiável. Bom, nós falamos então no episódio passado, né, sobre o que vinha a ser o projeto de texto. Então, o projeto de texto nada mais é do que a estruturação da redação, né? O que eu tenho de fazer para deixar claro o meu planejamento de forma bastante evidente para o examinador. Então, o avaliador vai receber o meu texto e vai conseguir perceber de fato que ali há todas as exigências, né, para as quais ele foi treinado, né, a identificar. Então, basicamente, essa é a ideia. E nós, né, fizemos uma avaliação então até a matriz de referência, né, da competência 3, de todo esse funcionamento, e agora, né, o que ficou faltando foi a análise da comparativa das competências da competência 3, né, com a competência 2 e a competência 5, beleza? 2, 4 e 5. Né? Então, nós vamos fazer uma comparação entre essas competências, beleza? Para ver se fica mais fácil para vocês, sabendo o que devem, né, colocar no seu texto. Se você tem dúvida na parte estrutural sobre como fazer, como não fazer, se o que eu faço dá certo ou não dá certo. E aí é uma questão de planilha. Vou dividir com vocês hoje uma situação bastante interessante que foi, eu recebi de um aluno muito querido, né, uma redação corrigida por uma plataforma, né, que obviamente eu não vou falar o nome. E quando eu peguei a redação para olhar, e eu vi os comentários em cada uma das competências, então me chamou muita atenção, assim, competência 2, que tratava do repertório. Coloque mais exemplos, né? Os exemplos não foram tão claros. Ou justifique, né, a razão de você ter selecionado esse argumento. E na competência 2. Então, na competência 2, quando a gente avalia o repertório sociocultural produtivo, o produtivo ele está relacionado ao vínculo da informação da outra área do conhecimento com a tese do parágrafo. Não está relacionado com a qualidade, né? Então, assim, o Enem não avalia a qualidade, avalia a ausência e presença. Ah, mas poderia ter ficado melhor. Tudo bem, poderia, mas não é isso que a planilha avalia. Então, notem, numa estruturação de parágrafo assim, né, e num comentário como esse, isso não contribui para o crescimento do aluno. Por quê? Porque não é assim que a planilha funciona. Então, tem de ficar atento. Redação é método e a gente tem de seguir a planilha fielmente, porque é isso que vai aumentar a nossa nota. Tá, beleza? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha telinha com vocês para a gente seguir a leitura do manual. Beleza? Então, vamos lá. Segue aqui, então, nosso querido manual do avaliador, que nada mais é do que a nossa ferramenta de trabalho, né? E realmente esmiuçar isso aqui é fundamental para a gente ir com segurança. Com esse aluno, inclusive, muito querido mesmo, né? Eu falei, olha, como é legal a gente entender a planilha, porque os comentários que foram feitos, né, não estão de acordo. Até na competência 5, em que ele ganhou 160, havia os 5 elementos lá, havia o detalhamento, né, e não foi marcado. Mas é isso. Então, uma vez que a gente domina a planilha de correção, fica muito mais fácil, né, compreender o que é que deve ser feito, o que pode e o que não pode, sem ficar naquela dúvida, naquele achismo, né, de, meu professor falou, mas eu aprendi assim, mas aquilo. Não é isso. O foco é a planilha, cumpriu a planilha, a nota vem. Tá massa? Então, vamos lá, dando agora sequência, então, né, a nossa série, episódio 6, parte 2. A relação entre as competências 3, tá, e as competências 2, 4 e 5. Bom, de uma forma geral, né, quando a gente fala, então, da competência 3, beleza? E a competência 2, que a gente estudou lá no capítulo, lá no módulo, no episódio 3,
E Fernando vai ter que corrigir aí, depois você mostra para os meninos o capítulo certo aí, põe aí no vídeo, beleza? Então no capítulo X, no episódio X, a gente viu que o repertório, a competência 2, na verdade, ela tem 3 etapas de análise, né, que é o repertório sociocultural produtivo e as etapas de cumprimento desse repertório, né, o cumprimento da tipologia textual, que é o texto dissertativo argumentativo, beleza? E a abordagem completa do tema, né, dentro dos limites do texto dissertativo. Então, a abordagem completa, o repertório, né, e o cumprimento, né, da estrutura dissertativa, beleza? Então, a competência 3, tá? Então, no que diz respeito, olha como ele coloca aqui, no que diz respeito à competência 3, então é o que é mais relevante na competência 3, especificamente, tá? É preciso que estejamos atentos para que, apesar do contato com a competência 2, a avaliação seja feita de maneira independente e justa, sem que o nível atribuído a uma delas induza na atribuição do mesmo nível na outra, ou seja, sem que se arrastem notas entre as competências. Há uma preocupação muito clara do INEP, tá, em orientar os corretores, no sentido de que as competências são independentes, elas não dependem uma da outra. Isso vai ficar muito claro para a gente lá na competência 5, que tinha assim, uma quantidade de análises, de observações que deveriam ser feitas e que agora acabou. A competência 5 virou uma mera contagem de elementos. Ação, agente, modo, meio, efeito, finalidade, detalhamento. Detalhamento que é uma explicação, uma justificativa, né, dos efeitos. Você pode detalhar qualquer um dos elementos. Em 2017 não havia apenas 2 elementos que poderiam ser detalhados. Agora qualquer um desses elementos podem ser detalhados, né? Desde um período final, que, né, interceda pelas 2 propostas, se for o caso de 2 propostas, ou desde uma oração explicativa, por exemplo, né, que já dá um detalhamento de qualquer um desses elementos. Colocou uma oração explicativa, que, a qual, não sei o quê, pronto, já vai ser um detalhamento. Isso é muito tranquilo de se fazer, desde que compreenda as regras do jogo, né? Bom, então vamos lá. Com relação ao tema, observa-se que, embora seja um aspecto avaliado na competência 2, será importante considerar para a avaliação na competência 3. Se o texto apresenta uma abordagem completa do tema, beleza, competência 2, né? Como a gente viu lá no caso da manipulação, ou uma abordagem apenas parcial, ou seja, se aborda o tema apenas o assunto mais geral, pois os textos que apresentam a abordagem parcial dos temas são textos tangentes, não podem ultrapassar o nível 1, que é o 40, a gente viu isso lá na competência 2, beleza? Como ficará claro mais adiante na análise de cada um dos níveis, de cada nível. Consideramos os descritores presentes na matriz, então não relacionado ao tema, pouco relacionado ao tema, tangentes e tratam apenas do assunto. Outro importante ponto de contato entre essas 2 competências diz respeito ao uso e aos tipos de repertório avaliados na competência 2. Aqui já começa a ficar bastante interessante. Olha o que ele diz. É preciso ficar claro que o uso de repertório não deve ser avaliado novamente na competência 3, sendo tarefa exclusiva da competência 2. Desse modo, apesar de a matriz de referência para a redação do Enem apresentar como parte dos descritores dos níveis 2 e 3, né, que é o 80 e o 120, da competência 3, o descritor limitados aos argumentos dos textos motivadores, entendemos que isso já é cobrado na competência 2, quando analisamos se o repertório é baseado nos textos motivadores ou se é legitimado, pertinente ao tema e com uso produtivo. Portanto, não será cobrado novamente na competência 3. Ó, só por uma questão de curiosidade, vocês estranham essa construção aqui? Ó? Desse modo, apesar de a matriz de referência apresentar, olha que massa, esse DA aqui, ó, está separado. Isso é um erro bastante comum na competência 1 lá na redação, que é assim, ó, a maioria das pessoas escreve assim, ó, desse modo, apesar da matriz de referência para a redação do Enem apresentar, por que não pode ser da matriz de referência? Porque esse matriz de referência é o sujeito do apresentar. Como ele é o sujeito não pode estar preposicionado, aqui eu tenho que fazer a separação, não posso juntar, não pode haver essa contração da preposição com o artigo. É só por isso, beleza? E aí a locução conjuntiva fica separadinha. Mas ela pode ocorrer junto, claro. Apesar dos fatos, tudo ficou bem. Apesar dos fatos, tudo ficou bem. Então, apesar dos fatos.
apesar de os fatos serem importantes, não é? Nada foi negligenciado. Então, apesar de os fatos serem, porque é o sujeito, beleza? Isso é uma dica super valiosa. Então, seguindo. Então, não haverá avaliação dupla. Ponto para a planilha, beleza? Sobre o tipo de texto, a proposta de redação do Enem já define de antemão, isso também é avaliado na competência 2, não pode haver comunicação entre elas, tá legal? Então, a cartilha do participante traz, né, as palavrinhas-chave, né, selecionar, relacionar, e aí vem com essa descrição toda, beleza? Então, o mais bacana é entender que não vai haver uma comunicação entre as competências 2 e 3, beleza? O que é avaliado na 2 fica para 2, o que é avaliado na 3 fica para 3, tá? Massa? Bom, em relação à competência 4, né? Então, olha que bacana, finalizando aqui essa relação para 2, ele deixa assim, ó, com relação ao texto dissertativo, que a mesma cartilha avisa ao participante que ele deve, em sua redação, selecionar argumentos que sustentem a tese e encadeá-los. Olha a sequência. Você vai selecionar os argumentos, você vai encadeá-los de modo que cada parágrafo apresente informações novas, coerentes com o que foi apresentado anteriormente. Tá vendo por que é importante a gente deixar os nossos argumentos sugeridos lá na introdução? É por isso que eu falo, do ponto de vista teórico, não é uma obrigação, mas se você deixa, olha como o examinador é treinado a identificar isso. Quando você deixa os seus argumentos lá na introdução, você está assumindo um compromisso com o examinador. E aí ele espera que naquela sequência em que você apresentou aquelas informações, tá, você também desenvolva, tá, no seu parágrafo de argumentação. Então é muito valioso isso. Quanto mais evidente fica o planejamento do texto, mais fácil fica de dar nota na competência 3. Porque é um roteiro, né? É uma receita de bolo em que você mostra o passo a passo de forma clara, sem alterar, né, de forma significativa uma outra informação que pode comprometer o andamento da receita. É exatamente isso. Não se esqueçam, né? O modelo de redação do Enem é, tá, um modelo fabril. Então, realmente, a gente pode pensar dessa maneira. Não vou julgar se é o melhor, se é o pior. Aqui, o meu compromisso com vocês é falar sobre as regras do jogo, né? Em termos de justiça, nem dá para falar muita coisa, porque, na minha opinião, justo mesmo é haver uma vaga para todo mundo que se interesse, né, por uma universidade. Bom, vamos voltar aqui para a competência 3, beleza? Bom, sem repetições ou saltos temáticos. Olha aí o projeto de texto, sem repetições ou saltos temáticos. E que essas ideias sejam desenvolvidas de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Pronto. Então é exatamente isso que vai ser cobrado aqui na competência 3 e nada além disso. Você põe uma tese, você põe os argumentos, desenvolve, né, os argumentos para defender essa tese. Ponto final. Né? Então fica muito legal pensar assim. Na introdução, eu vou ter lá a tema, né? Voltando aqui, na introdução, eu coloco tema mais tese, se possível, argumentos, né? Depois o desenvolvimento, argumento 1, com a tese desse argumento 1, argumento 2, com a tese do argumento 2, correlacionando essas ideias e tirando daqui as possíveis soluções. Então, veja, é uma estrutura pré-combinada que vai ser cumprida e desenvolvida. É isso que vai acontecer lá na competência 3, é essa análise, beleza? O planejamento, o projeto de texto, tá? Bom, sobre a relação da 3 com a 4, se deve ter em mente é que enquanto a competência 3 avalia o projeto de texto, ou seja, a estrutura, o desenvolvimento das ideias trazidas, a competência 4 se ocupa da superfície do texto, ou seja, das marcas linguísticas, tá, utilizadas para a estruturação disso, que é o uso, por exemplo, na competência 4, de conjunções que façam a conexão interparagrafal, ou seja, intraparagrafal, ou seja, dentro do próprio parágrafo, e interparagrafal, isto é, entre os parágrafos. E isso faz parte claramente do processo avaliativo. Se não houver pelo menos 2 desses elementos conectores, o nível já cai imediatamente. Então, veja, planilha é planilha, não há como negociar. Se há
é considerado, se não há, é punido. Então, isso é muito interessante, beleza? E, por fim, tá? Não podemos esquecer da relação da competência 3 com a 5. Aqui é onde eu vejo o pessoal falhando com a maior constância. Muita gente tem falhado aqui porque não entende que quando você não faz uma proposta que está relacionada com o argumento que você deu ou desenvolveu no seu texto, você vai perder na competência 3 e não na 5. Uma proposta mal feita, mal articulada, ou que não resolva o problema trabalhado, ou que não defenda a tese proposta, vai te tirar ponto na competência 3 e não na 5. Ah, minha proposta ficou horrorosa, tudo bem. Ah, minha proposta ficou maravilhosa, tudo bem. Porque na 5 se avalia apenas, tá, o cumprimento dos 5 elementos. Se eles estão lá, se estiverem lá, ponto final, nota 200. Se não estiverem, vai ser avaliado de acordo com a presença de cada um. São 5, 20 pontos para cada. Beleza? 40 pontos para cada. Então, né? Vamos lá, faltou um, de 200 cai para 160, faltaram 2, beleza, então de 200 para 120, e aí vai, né? Exatamente essa situação que ocorre lá. Então a relação da competência 3 e 5, né, se dá na matriz, que aponta a importância de a proposta de intervenção estar relacionada ao tema. Beleza? Ele mostra para a gente mais na frente, aqui ele chama de módulo 7, quando a gente for estudar a competência 5, que uma vez que a proposta está relacionada ao tema e não ao assunto, ela pode ser avaliada em qualquer um dos níveis, entre o 1 e o 5. Isso significa apenas que a proposta se refere ao tema e não necessariamente que a relação entre a proposta e o restante da redação está clara em seu projeto de texto. A competência 3 avalia, olha agora que legal, a competência avalia a articulação entre informações, fatos e opiniões, ou seja, avalia o projeto de texto do participante e essa articulação considera o texto como um todo, o que inclui necessariamente a proposta de intervenção. Olha que massa! Por isso que quando a nossa proposta não está vinculada ou articulada com um tema, na verdade aqui é a tese, é o ponto de vista que você escolheu defender, a sua nota cai. Portanto, a relação entre, né, a proposta de intervenção e a discussão apresentada ao longo do texto é avaliada na competência 3. Olha que show! Né, que foi o nosso comentário inicial. Então vai ser avaliado na 3. Enquanto na competência 5, olha como é que ele fala bonito. Eu já rasgo o verbo, né, e já falo de outro jeito. Então é bem mais tosco, né? Olha lá. É avaliado se a proposta de intervenção se encontra em um texto que aborda o tema de forma completa, bem como quais são os elementos que a compõem. Na verdade, quais são os elementos que a compõem. Basicamente é isso aqui, né, que acontece. Se aparecem lá, né, ação, agente, modo, meio, mais efeito ou finalidade, mais detalhamento, aí a nota aqui é, sem dúvida, 200. Beleza? Aqui não tem como furar. É isso. E aí, olha como é que fica então, tá, a nossa grade específica, porque o que vai ser analisado aqui é de fato, tá, de uma forma bem resumida, como ele aponta na competência 3, o projeto de texto, desde o seu planejamento até a sua execução. Então, o que é o projeto de texto e o desenvolvimento dos argumentos. Aqui é uma estratégia muito sensacional, que é, se você coloca a ideia central, tá, do seu parágrafo, no primeiro período, você já tende a fazer um parágrafo argumentativo. Porque todas as informações que vêm depois vão sustentar aquele ponto de vista. Olha que legal que é. Seu texto praticamente fica sem chance de ficar expositivo. Acho que todo mundo na escola já passou por isso, né? Vem um professor lá e fala, o seu parágrafo ficou expositivo, seu texto ficou expositivo. E a gente nunca sabe qual é a diferença entre exposição e argumentação. E ela é bem simples. Para você pegar um parágrafo expositivo e transformá-lo em um parágrafo argumentativo, então pega um parágrafo expositivo e transforma em um parágrafo argumentativo, a única coisa que deve ser feita, tá, é adicionar a esse parágrafo uma tese. Em outras palavras, um ponto de vista e nada mais. Né? Simples assim. Simples assim. É só isso que tem que ser feito. Feito isso, acabou. Isso que eu falo. É um método. Só dá para cumprir desse jeito? De jeito nenhum. Há infinitas formas de você fazer isso. Precisa ser necessariamente lá no primeiro período? Não precisa. Não precisa mesmo.
seu jeito é o melhor jeito de fazer. Desse jeito que eu estou sugerindo, é mais fácil do corretor perceber as estruturas que ele é treinado para identificar e dar a nota. É essa a diferença. Então, o meu objetivo aqui, mais uma vez, é tornar claras, tá? Claras as regras do jogo. Ou seja, quais são as características que o examinador é treinado para identificar que dão as notas em cada um dos níveis. Se você conhece essas características ou essa característica, você cumpre a planilha e a nota vem de uma forma bastante bacana. Beleza? Então, olha aí, nossa competência 3 vai ser avaliada como? 0, se o seu texto estiver sem direção, beleza? 40, se ele tem tangente ao tema e com direção, ou abordagem completa do tema e sem direção, beleza? Nós vamos tratar disso aqui, mas sendo muito franco com vocês, esses conceitos é mais para o corretor. E quando a gente faz o projeto de texto, a gente não precisa se preocupar com esses conceitinhos aqui. Eu nem pretendo encher a cabeça de vocês com informações que não vão ser significativas. Tá legal? Olha só, aí volta de novo aquelas palavrinhas mágicas, que a gente vai esmiuçar na parte 3 do episódio 6, em que eu vou tratar dos exemplos dos níveis. Beleza? Ó, projeto de texto com muitas falhas, aí vem aquela dificuldade, porque são muitas falhas. Projeto de texto com algumas falhas, a gente vai ver o que significa algumas falhas. Projeto de texto com poucas falhas, beleza? E um projeto de texto estratégico. Bom, não preciso falar nada, né? Notem. Na introdução, eu vou lá e coloco tema e tese, os argumentos. Estratégico. Desenvolvimento, argumento 1. Desenvolvimento, argumento 2. Relacionando os dois, para não fazerem blocos argumentativos isolados. Na proposta de intervenção, então lá na conclusão, beleza? Proposta de intervenção do argumento 1, do argumento 2. Se couber uma única proposta por 2 argumentos, ótimo, faz uma só, senão 2 propostas. Então, proposta 1, proposta 2. Esse é o planejamento estratégico. Se está feito isso, de novo, mais uma vez, notem, não é qualidade, é presença. Se você tem a presença dessa estrutura lá, com muita ou pouca qualidade, o que eles vão avaliar é a presença dessa estrutura, e é isso que tem que ser feito. Beleza? Então, voltando à planilha, muitas falhas e sem desenvolvimento ou com desenvolvimento de apenas uma informação, fato ou opinião. Textos que apresentam contradição grave não devem ultrapassar este nível, ou seja, aqui nós temos de novo 40, aqui nós temos 80, aqui nós temos o 120, o 160 e o 200. Beleza? Então, essas são as notinhas. Bom, 120, algumas falhas, desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões, ou seja, ainda há informações, fatos e opiniões que não foram desenvolvidas. Aqui, por exemplo, me vem muito à cabeça, e é comum também nos textos, aquela galera que costuma fazer uma citação na introdução, depois só retoma lá na conclusão. Lembra, o projeto de texto, ele trabalha, se há introdução, se a informação consta, ela tem de ser desenvolvida. Se ela tem de ser desenvolvida, ela pode ser resgatada no final. Se ela não vai ser desenvolvida, ela não tem por que aparecer. Esse é um ponto bastante estratégico. Beleza? Isso? Então, fiquem atentos a essa situação. Isso é muito importante. Desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões. Então, vamos lá. Algumas informações, maior parte. Desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto. Aqui admitem-se deslizes pontuais. Nós vamos ver o que são esses deslizes pontuais. Sejam de projeto ou de desenvolvimento. Beleza? Então, essa é a nossa matriz de correção. É daqui que sai a nota que você vai receber. Nosso objetivo aqui, então, qual é? É pegar essas notinhas aqui, é pegar o que ele chama aqui de muito, de pouco, é pegar o que ele chama aqui, algumas informações maiores, da maior parte das informações, e desenvolvimento estratégico, desenvolvimento das informações em todo o texto. É pegar e entender o que isso significa para colocar em evidência para o corretor. E aí eu vou dar várias estratégias para que a nossa nota na competência 3 nunca saia daqui, independentemente do tema que vai aparecer. Independentemente do tema. Por isso que eu falo, a redação é método. Método. Então, não dá para ficar fora de uma nota satisfatória
quando a gente pode cumprir a planilha seguindo um planejamento estratégico, que é a competência 3 propriamente descrita. Beleza? Então, aqui ele vem, faz uns comentários, né, fala sobre a grade específica, ele vai falar para a gente o que é sem direção, com direção. É o que eu falei para vocês. Eu vou decidir ainda se no próximo episódio eu comento com vocês, mas eu vejo que isso aqui é muito mais, né, para quem vai corrigir para as notas mais baixas, né, ali em 840, 80, do que só uma informação que vai interferir no seu processo de produção. Como isso aqui, na minha opinião, não interfere no seu processo de produção, né, eu entendo que não seja, né, muito significante. Agora, entender o que é projeto de texto, sim, isso aqui vale muito a pena, tá? E aí eu vou comentar com vocês antes de nós partirmos, tá, para análise. Mas de uma forma bem simples, projeto de texto nada mais é do que um planejamento prévio à escrita da redação que se mostra subjacente no texto final. O que eu falei? Mostrou na introdução, desenvolve e conclui. É um esqueleto, é um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. Então, é vantajoso ou não colocar os argumentos lá na introdução? Não fica mais claro e evidente? Olha como o corretor fica nesse cenário. É essa a ideia, beleza? É um esquema geral da estrutura do texto, no qual se estabelece os principais pontos pelos quais devem passar os argumentos a serem desenvolvidos. Ah, isso aqui é muito legal para entender, tá, o que é o projeto de texto. Nossa, eu tentei um asterisco aqui, ficou horroroso. Vou tentar mais uma vez, me dando uma chance para o asterisco. Bom, ficou bom, beleza. Então, joia. Bom, então ele vem, faz uma descrição aqui, fala do estratégico, tá legal? Faz um comentário aqui sobre, né, essa parte, explica para a gente o que é a fundamentação dos argumentos, e aí vem o que é autoria, não autoria, então, indícios de autoria, tá? Essa parte aqui, ela realmente merece a nossa atenção antes das descrições dos níveis. Então, eu vou começar o nosso episódio 3, ou perdão, nosso episódio 6, parte 3, tá? Retomando o significado de projeto de texto. Depois nós vamos falar sobre o desenvolvimento, o que vem a ser a fundamentação dos argumentos, o que é fundamentar um argumento. A gente tem que entender isso muito claramente, tá legal? Vou falar sobre o que é autoria. De repente a gente vai até para um episódio 4, uma parte 4. Nossa, eu tô errando toda vez o episódio, é terrível, hein? Então, no episódio a gente vai até para uma parte 4, se realmente o trabalho desses conceitos aqui, tá, nos tomarem muito tempo no próximo episódio. Mas, de fato, é fundamental que esses conceitos sejam muito claros para vocês. Então, o que é fundamentar um argumento e o que é a autoria, para a gente sempre deixar a autoria, não indícios de autoria, que também é uma situação bastante simples, não estou falando que é fácil, mas é simples de ser cumprida. Quando a gente entende isso, né, a entrega disso na produção textual, dessa situação na produção textual fica muito mais fácil. E aí a gente parte para as descrições dos níveis desse material que antigamente era sigiloso. Tá, beleza? Vou encerrando por aqui então. Se você ainda, tá, não nos segue aqui no canal, beleza? Se você não está inscrito aqui no nosso canal, Fernando já vai me dar bronca. Não é seguir, não está inscrito, então beleza. Se você não tiver inscrito aqui, tá, no nosso canal, se inscreva, tá? Inscreva seu amigo, seu inimigo, mas vamos divulgar informação de qualidade, né? Me segue lá no Instagram é seguir, né? Então, RRIEMA, beleza? Me segue lá, indica também. No Instagram eu sempre solto informações bastante valiosas e aprofundo lá no nosso canal do Telegram, dando várias dicas, vários comentários e até marcando alguns encontros. Fiquem ligados, beleza? É isso aí, até a próxima, valeu. Tchau, pessoal, até mais.